Bora, meus amigos, que eu quero mostrar para vocês uma parada que eu realmente nunca mostrei aqui no meu canal. Nenhum tipo de conteúdo que eu fiz é desse jeito, que é... Eu já falei muito sobre copywriting para leads qualificados, mas eu acho que ninguém nunca entendeu exatamente, fora os alunos, óbvio, né? Como que funciona essa parada. Então, eu quero que você entenda que no meu Instagram, cara, a comunicação que eu faço aqui, ela tem uma estrutura, que são 4 elementos só normalmente, mas tem uma estrutura que eu sigo aqui, tem uma regra, tem um porquê de conseguir leads qualificados e por que que a minha copy ela é tão incisiva, por que que eu consigo resultados tão bons, por que que ela é tão impactante do jeito que eu faço, certo? Por que eu consigo pegar umas paradas dessa aqui, ó, tipo, por que que a empresa continua captando leads de um jeito tão burro? Por que que eu consigo pegar nesses pontos? E eu já vou mostrar para vocês aqui como é que faz isso. A parada é o seguinte, a pergunta que eu quero que fique na tua cabeça é o seguinte: por que que o meu lead ainda não conseguiu aquilo que ele tanto quer? Por quê? O que está impedindo ele de conseguir, certo? Então, entenda o seguinte, isso aqui é umas anotações que eu fiz aqui, e foi engraçado que eu fiz essas anotações no papel, aqui, se liga, eu fiz ela aqui no papel, aqui, e aí eu tirei foto no GPT, pedi para ele transcrever, depois dei uma ajeitadinha aqui. Então eu vou explicando aqui mais ou menos os pontos. Primeira coisa, eu preciso pegar o público frustrado, mas não derrotado. Público frustrado são pessoas que estão cansadas, que tentaram, mas ainda não conseguiram, óbvio, por isso que eu preciso falar com essas pessoas para conseguir um lead qualificado. Ou seja, se eu quero vender o meu serviço, se eu quero vender alguma coisa do meu trabalho, eu preciso que seja aquelas pessoas que, cara, tentaram um pouquinho, não conseguiram, mas continuam tentando, continuam querendo, certo? Ou seja, ele está tentando, mas ele ainda não desistiu. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele está em movimento, certo? E aí, antes de continuar essas outras anotações, eu quero mostrar aqui isso daqui, ó. Isso aqui é o cenário ideal da jornada, certo? Imagina que você vende o seu serviço, você é um dentista que vende Invisalign, harmonização facial, ou biomédica que vende estética, um arquiteto que vende reformular uma casa, um advogado, não importa qual seja o seu trabalho hoje em dia, certo? Existe o cenário ideal da jornada, ou seja, o seu cliente está aqui no ponto A e ele quer chegar no ponto B, certo? Ele está passando por algum problema e ele quer chegar na solução. Óbvio, bem básico. Você normalmente é aquela pessoa que vai levar para ela do ponto A ao ponto B. Só que a gente sabe muito bem, isso acontece bastante, que não é tão simples assim. Essa linha não é reta. Pelo contrário, é uma zona, na verdade, né? Quantas vezes a gente já não chegou em casa, tipo, pô, o cliente passou por tantos outros profissionais e não conseguiu, ele já foi em outros escritórios, outras empresas, contratou outras agências, coisa que é muito comum, e não conseguiu. Lembra? Gera aquela frustração, certo? Então, na verdade, o cenário é esse aqui. E eu escondi aqui justamente para ficar um pouco mais dramático o negócio, mas a parada é essa aqui, ó. Esse é o cenário realista da jornada de transformação do lead. Ele começa no ponto A, que é onde ele tem um problema, e ele vai passando por armadilhas. Essa armadilha gera frustração. Aí ele tenta de novo, cai em outra armadilha. Não consegue, gera outra frustração. E por aí vai. Cada caso é um caso, tem pessoas que às vezes tentam uma vez e já conseguem resolver o problema, tem gente que fica tentando por muito tempo e vai se frustrando. É por isso que você precisa comunicar com um lead que está frustrado, mas não derrotado. Você não pode pegar o cara que está aqui na estagnação, na última jornada, no último item da jornada. Você precisa pegar o cara que está tentando, mas ainda não desistiu, porque esse lead está em movimento, certo? Se ele está em movimento, ele está tentando, ele está procurando, ele não está estagnado, ele não está frio, ele está quente, ele está em movimento, mas ele está morno, certo? Ele está morno porque ele está ali pensando, tipo, ai meu, será que é o caso? Será que eu vou? Já me frustrei muito, não sei o que eu faço agora. É o caso que eu bati muito em cima desse post aqui, ó. Eu falei, o curioso caso do Lead Stanley. Por fora parece frio, mas na verdade é quente, que é esse o ponto aqui. As pessoas confundem o lead frio, o curioso com o lead frio, na verdade. O curioso pode ser aquela pessoa que ela tem um pouco de interesse, mas não todo o interesse do mundo, tá? E um lead frio, ele não tem nenhum interesse zero, certo? Então, entenda o seguinte, ó. Existe uma enorme chance de você estar captando leads qualificados, mas com pouco interesse. É a mesma parada que acontece aqui, ó. Esse é o pouco interesse. Imagina alguém que já tentou resolver um problema por muito tempo. Talvez você já tenha tentado entender sobre copywriting, resolver o seu problema de leads qualificados e não conseguiu ainda, certo?
tem coisas que impedem. Por exemplo, eu hoje em dia eu não tenho mais curso de copy, por exemplo. Pode ser que eu venha lançar, mas hoje em dia eu tenho. Se você digitar aqui no meu, vir aqui no meu direct digitar mentoria, você vai ver. Eu tenho uma mentoria que na verdade é uma construção do agente de IA personalizado, que é hoje em dia que eu uso, tá, para escrever esses roteiros, para fazer esse tipo de conteúdo aqui. Hoje em dia eu uso uma IA que eu treinei com toda a minha bagagem de copywriting e é sensacional. Aqui. Depois eu vou mostrar que ela tem aqui, ó. Não dá para ver aqui, compartilhar a tela. Dá pra ver? Narrativa de autoridade imediata. Já fiz algumas, já fiz pra minha namorada. Isso aqui é fenomenal, tá? Depois, se você quiser conhecer, digita lá a mentoria lá no meu perfil lá. Mas você percebe que hoje em dia o cliente ele cai nessas armadilhas, ele não conseguiu chegar ainda aonde ele tanto quer. Então eu penso, o que está impedindo essa pessoa, certo? Quais as armadilhas que ele está buscando? E eu começo a falar sobre essas armadilhas. Eu começo a ilustrar. Esse é o melhor jeito de você conseguir leads qualificados. É o melhor. Por quê? Porque você está falando desse cenário aqui. Imagina que você é empresário aqui, por exemplo, eu falo, olha, eu sei que você já tentou trocar de agência de marketing várias vezes, mas ainda não conseguiu captar clientes constantemente. Se você já passou por isso, você vai falar assim, meu, puta, é exatamente isso. Esse efeito, que é o que a gente tem que conseguir aqui, ó. Efeito cartomante aqui, uma imagenzinha criada por IA aqui, né? Para dar aquela graça. O efeito cartomante de identificação imediata. É quando você explica aquilo que o lead está sentindo, o que ele está passando, o que ele já passou, sem que ele tenha que te falar nada. Fala-se muito sobre qualificação do lead, onde você tem que perguntar um monte de coisa pro lead. Mas não é maluco se você pensar que nem tudo que eu tô falando aqui, se você se identificou, já passou por coisas que eu já falei aqui, você fala, caraca, é exatamente isso. Vaz, você leu minha mente. É o feedback que eu recebo o tempo inteiro com esse tipo de conteúdo. Aqui que eu faço. Com esse tipo de comunicação. As pessoas falam, caraca, é exatamente isso. Eu teve um que diz aqui, ó. Aqui, ó. Muito boa copy, PQP, aqui o meu amigo, o Volpone aqui, ele colocou sacada genial que teve. É isso, a identificação imediata é isso. Quando eu falo daquilo que a pessoa está passando, deste contexto, aqui, ó, desse cenário realista, eu sei que o meu lead ele está passando por um ciclo de armadilhas e frustrações, armadilhas, até chegar no atalho, porque lembra, a armadilha é uma coisa que parecia um atalho, parecia que ele ia resolver, parecia que ia dar certo. Ele esperou muito tempo por isso, ele colocou muita expectativa, mas deu merda. Entendeu? Quando eu falo sobre isso, a pessoa fala: caraca, Vaz, você me entende. Você está entendendo a minha dor. Você está entendendo a minha frustração, certo? E é por isso que essa copy funciona muito bem, porque eu pego esse cara que está no meio do caminho, eu gero esse efeito aqui, ó, da cartomante, de ter essa identificação imediata, e aí depois é só apresentar o meu plano de solução. É só eu não fazer uma cagada. É só eu não fazer muita merda e eu já consigo ter um bom resultado mostrando para essa pessoa o que eu tenho de bom para mostrar com o meu trabalho. Porque aqui eu já consigo me comparar. É muito importante você entender que o seu lead ele já está conversando com outras empresas, ele já está falando com outros experts, tá? Ele não está falando só com você, ele não está contando só com você. Ele sempre tem opções, nós sempre temos opções. A hora que você digitar a mentoria lá no meu perfil, você vai analisar. Aqui não tem nenhum outro serviço igual no mercado, mas se tivesse, você analisaria. Quando eu vendo um curso, por exemplo, eu já sei que a pessoa vai comparar o meu curso com um curso de fulano de tal. Então eu tenho que saber explicar por que o meu curso é diferente, por que o meu trabalho é diferente. A hora que eu explico que as armadilhas, outras soluções do mercado não deram certo, eu explico por que não deu certo. Eu começo capturando lead e falando exatamente sobre isso. Como eu tenho um criativo que ele é campeão até hoje, que é pode trocar de gestor de tráfego o quanto você quiser. Os leads continuarão chegando desqualificados até que você entenda uma coisa. Quando eu tenho essa comunicação, a pessoa fala: caraca, opa, tá falando do meu caso. Então, a hora que eu estou falando da armadilha, eu estou pegando o lead que está em movimento, está frustrado, mas está no meio do caminho. Eu não pego o cara que é topo de funil, que está gelado, que não tem interesse, que está começando, pensando na morte da bezerra ainda, se casa ou se compra uma bicicleta. Não, eu pego alguém que está no meio do caminho, no meio tentando resolver o problema. É muito melhor, é muito mais quente esse lead. Eu aqueço mais esse lead mostrando o meu trabalho, fazendo essa narrativa de autoridade imediata. Esse é o trabalho, a narrativa de autoridade imediata, que gera, esse é o trabalho de copywriting que gera o lead qualificado, porque eu pego e aqueço, eu atraio ele não falando assim, ó,
eu sou um especialista em marketing. Olha, eu sou o número um em ManyChat, eu faço ManyChat, não é isso. Eu vou lá e já ataco direto no ponto, no que aquele lead está passando. É muito diferente. Eu poderia te mostrar em números aqui, mas, cara, minha captação de lead sempre foi absurda. Meu custo por lead qualificado, MQL quente, era R$ 45. Tá? Eu não estou com nenhuma mentoria aberta, então não tenho mais nenhum comercial rodando desse jeito. Só esse trabalho agora, que ele é muito automatizado, mas foi incrível o que eu consegui fazer, como eu ganhei leilões, como eu consegui capturar leads muito barato, por isso que eu construí toda essa técnica, e foi daí que nasceu toda essa parte. E as automações persuasivas são importantes, que é o que eu tenho muito no meu perfil, mas isso daqui é realmente a cereja do bolo, isso daqui é uma parada que entender isso daqui de copy é surreal. E você vê que eu não falei nada sobre gatilhos mentais, eu não falei nada sobre uma técnica mirabolante de neuromarketing, nada disso, eu só falei de mercadologia, de marketing, certo? Que esse é o meu trabalho aqui para você. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, tem lá no meu perfil e também recomendo você ir lá digitar, né? Aliás, vou colocar até um link aqui embaixo aqui, já, para você até nem precisar digitar nada, né? Vou deixar o link aqui embaixo aqui para facilitar a tua vida, mas conheça esse trabalho de construção onde eu construo para você uma IA específica, aqui, ó, igual eu tenho para mim, eu construí para minha namorada e para alguns outros clientes aqui, construir IAs específicas, agentes GPT treinado especificamente para gerar copy para você. Combinado? Espero que tenha te ajudado, espero que tenha explodido a sua mente com isso daqui. E é isso. Assista isso aqui mais de uma vez, se for o caso. Combinado? Tamo junto, galera.